Outro item muito importante na metodologia científica são as citações, também de acordo com as normas brasileiras, Associação Brasileira de Normas Técnicas, da ABNT. Para você elaborar um trabalho científico, você precisa dar suporte com o que outros autores já escreveram sobre o assunto, pesquisaram. Então, você tem que ter textos para dar sustentação científica para seus trabalhos. O que é, então, citação, que nós ficamos falando? Citação é quando você extrai um trecho de um texto, de um livro, de uma revista, um TCC, e coloca dentro do seu trabalho. Mesmo uma ilustração, você vai colocar dentro do seu trabalho e vai dissertar sobre aquele texto. Então, você precisa fazer uma citação. E as citações também têm normas. Para que eu faço citação também? Para evitar o plágio. Se eu copiar uma ideia de outro autor, colocar no meu trabalho e não citar a fonte, estou plagiando. Então, eu preciso indicar a fonte de onde eu tirei. E as citações também elas podem ser diretas ou indiretas. As citações diretas é aquela que eu extraio literalmente, transcrevo, reproduzo no meu trabalho a ideia do que o autor realmente escreveu lá. Transcrevo tal qual está lá. Tá? E elas têm normas para citações diretas curtas e diretas longas. Nós já vamos ver na sequência. E as citações indiretas, também chamadas de paráfrases ou sintéticas, são aquelas que eu faço com as minhas palavras, resumo um tópico, né? Faço uma redação própria, mas prevalece a ideia do texto original, a ideia do autor. Eu não posso destoar o que o autor está falando. Então, vamos agora ver alguns exemplos das citações para vocês melhor entender quando for uma citação direta curta. Esse é uma cópia, um trecho de um artigo que está publicado, né, na revista CSA, a revista da UNESC. Estou copiando um artigo, então, tomando como base um artigo. Primeira coisa que eu vou olhar no artigo, o número de autores. Lembro que sempre eu preciso dar conta de quantos autores tem para mim poder depois também fazer a minha referência de forma correta e também aplicar nas citações. Então, número de autores. Na nota de rodapé, como a gente vem falando, sempre tem o ano também, os dados da revista, e também, sendo uma citação direta, sempre vou precisar indicar o número da página da onde eu extraí esse trecho. Caso o documento não seja paginado, então você não coloca só o autor e o ano da publicação. Mas nesse caso é paginado. Então, a gente já marcou para vocês o trecho que eu vou utilizar. Colo e copio esse trecho, né, no meu trabalho e preciso agora aplicar a norma. Então, deu menos que 3 linhas, então até 3 linhas, citação direta curta. Qual é a norma? Espaço entre linhas 1,5, letra 12. E esse trecho que eu extraí vai ficar entre aspas, para dar o destaque da citação direta curta. Mas eu também preciso indicar a autoria. Então, conforme a forma que eu indicar a autoria, dentro do parênteses ou fora do parênteses, ela aplica-se uma norma. Então, eu vou indicar a autoria fora do parênteses. Sobrenome, o último sobrenome do autor, e a expressão para dar ligação e o último sobrenome do segundo autor. Nesse caso, o artigo tinha 2 autorias. Ano da publicação, que está ali na minha nota de rodapé também, 2015, e a página de onde extraí esse texto. Então, conforme, né, os 2 autores, ano e página, e o trecho que eu copiei tal qual, transcrevi igual como estava no artigo, ok? Também posso indicar a autoria no final. No meu texto, cabe melhor eu aplicar o final ou os autores. Então, sobrenome dos autores, separado por ponto e vírgula, primeiro e segundo autor, o que muda? Todas as letras são maiúsculas. Ano e página da publicação. Outra observação quanto à citação direta. Você vai extrair um trecho dos autores que você está consultando. Se ele usou uma citação, aí já não é mais uma citação direta. É uma citação de citação, que são exceções que nós vamos gravar outro vídeo para passar para vocês. Mas a citação direta são os trechos que você extraiu dos autores que você está consultando, ok? Então, citação direta curta. Até 3 linhas, espaço entre linhas 1,5, letra 12. Indicação da autoria pode ser fora ou dentro de todos os parênteses. É isso que vocês, dentro dos parênteses, vocês têm que observar. Sempre, quando vai acessar, já observa o número de autorias e o ano da publicação, que são os elementos que você vai usar para a citação.
Outra forma de citação direta, então, são as citações diretas longas. Nesse mesmo texto, observando o número de autorias, né, observando na nota de rodapé o ano da publicação, a página, nós já marcamos aqui um trecho que vai dar sustentação para o nosso trabalho. Então, eu vou colar e copiar esse trecho e vou aplicar a norma de citação direta longa. Então, eu posso também observar aqui que eu preciso indicar a autoria da mesma forma como indiquei na anterior, apenas ela vem separada da citação, porque ela fica em espaço entre linhas 1,5, letra 12, está introduzindo o assunto. Somente a citação é que eu vou aplicar a norma. Então, espaço entre linhas simples, letra 10, recuo de 4 centímetros. Então, eu dei um destaque diferenciado para mostrar que essa é uma citação direta longa. Da mesma forma, se eu quiser aplicar a norma de indicação da autoria ao final, eu vou colocar entre parênteses sobrenome do primeiro autor, separado por ponto e vírgula, sobrenome do segundo autor, ano da publicação e a página onde extrair. Então, esse fica com o mesmo tamanho de letra que a letra 10, porque ele está junto com a citação. Ao contrário daquele que você indica no início, separado. Então, esse fica fora do texto, não fica junto, por quê? Eu estou introduzindo a referência. E aqui eu já coloco a referência direto com os sobrenomes no mesmo alinhamento. Então, letra 10, ok? Então, citação direta longa, diferente da citação direta curta. Como se vai diferenciar? Pelo número de linhas. A citação direta curta até 3 linhas, passou de 3 linhas, eu aplico a norma da citação direta longa. Também observem que é o trecho escrito pelo autor do artigo. Não é uma citação pronta que o autor utilizou. Então, eu só posso fazer citações direta curta e direta longa utilizando os textos dos autores do documento que eu tenho em mãos. Também posso fazer outro tipo de citação, são as citações indiretas. Na verdade, quando você está num grau mais avançado do curso, você entende mais os conteúdos. Então, você usa mais citações indiretas do que diretas, do que copiar tal qual. O que é, então, uma citação indireta? Você faz de forma resumida, né? Os trechos lá, com a sua redação própria, os trechos dos autores se transforma em uma citação indireta, mantendo a ideia original sempre. Por exemplo, nesse mesmo artigo, observando também o número de autorias, observando a data de publicação, a página, nesse caso, a gente deixou até para vocês ali, deixou a página, mas para vocês verificarem que na citação indireta não é necessário indicar a página, a não ser que você opte, pode indicar também, não é errado, mas não precisa indicar, ok? Selecionei um trecho, li e entendi e fiz com as minhas próprias palavras, então, um novo texto. Dei uma nova redação mantendo a ideia do autor. Observe que aqui não tem destaque nenhum, não tem entre aspas, não tem recuo. Então, é texto corrido, letra 12, espaço entre linhas 1,5. A indicação da autoria, tal qual as citações diretas, pode ser no início ou no final. O que você não coloca é o número da página, ou você coloca se optar em indicar a página. Então, texto corrido, eu não tenho aspas, portanto, eu estou fazendo sem letra maiúscula aqui, não estou copiando tal qual, estou fazendo com as minhas próprias palavras. Ao final, também a observação, não tenho ponto final na frase, porque entende-se que é uma frase única. Eu estou elaborando uma frase única. O ponto final vai só após a indicação da autoria e ano, ao contrário da citação direta, que se eu colocar no final, eu preciso colocar o ponto, porque o ponto pertence à citação, porque eu transcrevi o ponto. E nesse caso, a elaboração do meu texto próprio não vai a esse ponto final. Fiz com as minhas palavras, independe do número de linhas. Se der 3, 4, 5 ou 6. Quando eu faço com as minhas palavras, a norma de citação indireta, sem destaque nenhum. O que muda realmente é que é texto corrido, não vai entre aspas, não tem recuo. É texto normal, como se estivesse escrevendo uma redação ou outro texto no seu trabalho. Sempre também usa as mesmas normas em todos os tipos de citações, a indicação da autoria. Mesma norma tanto para citações indiretas como diretas. É isso que vocês têm que observar, sempre se colocar fora ou dentro do parênteses, ok? Então, para vocês também saberem que as ilustrações também são citações, e muitas vezes os alunos copiam uma ilustração, um quadro, um mapa, um organograma, e esquecem de colocar a fonte da onde tiraram. Então,
Da mesma forma, acessei um artigo e observei lá o ano da publicação, se tinha página. Esse artigo, por exemplo, não era paginado. Olhei o número de autorias, nesse caso, mais que 3 autores, vou usar o et al., indicação do primeiro autor, sobrenome do primeiro autor. Et al. Está fora do parênteses, quando é em ilustração, sempre é fora do parênteses, a indicação da autoria. O ano da publicação. Se houvesse página, da onde eu extraí essa ilustração, esse quadro, eu ia colocar também o número da página. Na ilustração, eu precisei desse quadro para dar sustentação lá para o meu trabalho. Então, eu vou copiar o quadro, colocar no meu trabalho, colocar a fonte, depois vou fazer a referência como se fosse fazer de uma citação normal, mas eu preciso indicar o tipo de ilustração. Então, no caso, isso aqui é o quadro 1 do meu trabalho. O título, né, do quadro. E se der mais que 2 linhas, eu alinho a segunda palavra abaixo do título, não do quadro. Então, o nome da ilustração fica separado. Observem também que quando for uma ilustração, o título do trabalho, do quadro da ilustração, bem como a fonte, é letra 10, ok? Mesma coisa que se você vai escrever dentro do quadro, letra 10. Então, diminui o tamanho da letra. Outra coisa importante que a BNT coloca é que você não use a palavra figura, a não ser que você não consiga identificar o tipo de ilustração. Então, você vai usar quadro 1, gráfico 2, mapa 1. Você sempre vai colocar o nome da ilustração que você está fazendo no trabalho. Sempre procurem colocar o título mais rente possível da ilustração, né? Não deixem espaço em branco, da mesma forma a fonte, sempre o mais próximo possível. E aí está pronta mais uma citação. Ela é de ilustração, mas também é considerada uma citação para os seus trabalhos científicos. Para vocês também, para sintetizar, para vocês a entrada, porque eu sempre digo para vocês, tanto para fazer referência quanto para fazer citação, vocês precisam olhar o número de autores que tem. Então, a gente deixou esse quadro para vocês. Então, quando for um autor, como é que eu coloco? É sempre pelo último sobrenome. A mesma forma que eu dei entrada lá na referência, eu vou dar entrada aqui na citação. Então, se eu usei só um autor, dentro do parênteses, fora do parênteses, ano e página. Se é 2 autores, quando é fora, o que você tem que observar? Que separa um autor do outro a ligação é a letra E. Então, fora, dentro do parênteses, o ponto e vírgula, ano e página. 3 autores, o primeiro autor é separado por E e o segundo, o sobrenome do autor, desculpa, o primeiro autor pela vírgula, o segundo autor pelo Ezinho, dentro dos parênteses, ponto e vírgula nas duas formas. E quando for mais que 3 autores, então sempre a expressão et al., tanto fora como dentro do parênteses. A única coisa que o et al. Representa outros, fora do parênteses é só com o ponto, e dentro do parênteses é o ponto e depois a vírgula, mas isso porque ele está levando ao ano no mesmo nível, né? Então é isso. Quando não são autor-entidades, sem autoria. Também tem algumas especificidades, que é o caso da citação, quando usa grifo. Então, a gente vai gravar um vídeo separado, isso para vocês entenderem que acontece só eventualmente. E também quando tem o parentesco, como já venho falando, o parentesco sempre acompanha o último sobrenome do autor, porque ele não é sobrenome. Então, você sempre Gil Filho, né? Então, tem que cuidar também esse detalhe. Para a citação, então, o que você precisa realmente marcar ela é de transcrição ou eu fiz com as minhas próprias palavras? Se for de transcrição, eu copiei tal qual, observa a norma, se for mais que 3 linhas ou menos que 3 linhas. Para menos que 3 linhas, citação direta, curta, faço entre aspas, letra 12, espaço entre linhas 1,5. Para a citação longa, tenho que observar sempre que passou de 3 linhas, eu aplico a norma de recuo de 4 centímetros, espaço entre linhas simples, letra 10. Observar o número de autorias e a forma que eu vou colocar, se é dentro ou fora do parênteses, sempre acompanhado do ano da publicação, bem como a página, se for citação direta, desde que o documento seja paginado. E todos esses autores, esses documentos que vocês usaram dentro do trabalho nas citações, tem que estar ao final do trabalho na forma de uma lista de referências. Então, observe que tudo que você citar dentro do teu trabalho, indicar, tem que estar relacionado para evitar o plágio lá na tua lista de referências ao final do trabalho.
Então, sobre citações, seria isso. E as normas específicas de citações com omissões, com grifo, citação de citação, teremos outros vídeos.